A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 4 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 14 e versículos 11, 12 e 14. A introdução diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta lição, um novo personagem entra em cena: Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então, na lição de número 3, foi trabalhado aqui pelo comentarista o relacionamento extraordinário ali entre Noemi e Ruth, entre a sogra e a sua nora. E como elas conviveram, uma ensinando a outra, uma aprendendo com a outra, e ali todo aquele processo de retorno lá das terras de Moabe para a cidade de Belém. Então nós vimos isso na lição passada. Nesta lição de número 4, nessa quarta lição, nós vamos então ver que entra em cena uma outra personagem, que é Boaz, que é uma das personagens centrais aqui do livro de Ruth. Nós vamos ver como o comentarista vai desenvolver essa temática desse relacionamento, que já é um outro tipo de relacionamento, mas que traz também ensinamentos preciosos para nós que servimos a Deus nos dias atuais. Tópico 1, Boaz, o remidor. Subtópico 1, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então, aqui, o capítulo 2, logo no primeiro versículo, apresenta essa personagem chamada Boaz, que a Bíblia, ali, o texto bíblico descreve como um homem valente e poderoso, se bem que essa expressão valente e poderoso, na verdade, significa que ele era um homem próspero, um homem que possuía muitos bens, que era um fazendeiro, um dono de plantações. Então, uma pessoa que tinha também, obviamente, um caráter íntegro, era um seguidor rigoroso ali da lei mosaica, e como se vê
né, no desenvolvimento aqui do livro de Ruth. E também era uma pessoa de recursos econômicos. Ele podia ser, né, a pessoa que iria redimir a Noemi e a Ruth, porque ele tinha condições financeiras, econômicas, de ser, né, o resgatador. Subtópico 2, Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, Ruth 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, né, levirato. A lei do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, né? Então, isso aqui, o comentarista, ele trabalha duas leis específicas. A lei, né, do Goel, ou do resgatador, que era aquele parente, né, que tinha mais condições financeiras. Ele tinha a obrigação, o dever de resgatar o seu parente que, por um motivo de pobreza ou por ter empobrecido, por vários motivos, ele foi obrigado a vender a sua terra ou até mesmo, né, ter se tornado escravo de uma outra pessoa, seja tanto israelita como também estrangeiro. Então, esse resgatador, né, ele tinha ali o dever, se tivesse condições financeiras, obviamente, de resgatar, né, tanto as terras que pertenciam ali ao seu parente, né, que tinha empobrecido e vendido as terras, como também resgatar a própria pessoa do seu parente que estava sendo servindo como escravo de outra pessoa. Essa era uma lei, a lei, né, do Goel, do resgatador. E tinha também a lei do levirato, que quando ali o cunhado, ele era obrigado a casar com a viúva do seu irmão e gerar descendência ao seu irmão. Eram essas duas leis, a lei do Goel e a lei do Levi, ou levirato, que elas são, né, vistas aqui nesse episódio de Boaz e Ruth. Boaz não era irmão de Malom, né, para poder... o irmão de Malom, que era Quilion, havia falecido também. Ele não era irmão. Mas os estudiosos dizem que essa lei ela havia sido ampliada para outras categorias familiares, ou seja, para primo, sobrinho, tio, e etc. Ali já naquele período de Boaz e de Ruth. Subtópico 3. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação e também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Ruth 2:4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então você vê aqui, segundo o comentarista, que Boaz, ele era um homem temente a Deus, um homem que tratava bem as pessoas, que tratava bem os seus empregados. E nós vamos ver ele também tratando bem a estrangeira, né, a Ruth. Então isso mostra que era uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa que realmente
servia a Deus de fato, né? Não tratava o empregado como um mero produtor ou um mero empregado dele. Não, ele tratava de forma respeitosa como um ser humano, né? Assim como ele, que também era uma pessoa criada por Deus, abençoada por Deus. Então ele tratava os seus empregados muito bem e, por tratar bem os seus empregados também, né, tinham muito respeito por ele. Isso mostra na forma como eles, né, retribuem ali a saudação de Boaz, né? O Senhor te abençoe, quer dizer, né? Mais ainda, porque ele já era um homem abençoado. Então, qual é a lição que se tira, né, desse episódio? É que patrões e empregados hoje, nos dias odiernos, né, devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel de cada um, né, dentro dessa relação de trabalho, né? O patrão é aquela pessoa, empreendedor, que abriu um negócio, que abriu uma fábrica, abriu uma empresa, e ele está, né, batalhando, né, dia após dia ali, pagando seus impostos, contribuindo para a sociedade, produzindo coisas, e ele precisa de pessoas para ajudá-lo. E, mediante o pagamento de um salário e de outros benefícios, né, os empregados vão ali prestar esse serviço para o seu patrão. Então, né, há muita... Depois que surgiu esse negócio aí sei lá, de sindicatos, de pessoas, claro, os trabalhadores lutando ali para melhorar a sua situação no mercado de trabalho, nas fábricas, etc., mas criou-se ali um ambiente hostil, né? Parece que está cada um de um lado, o patrão querendo o pior dos trabalhadores e os trabalhadores querendo o pior dos seus patrões. Então, isso aí não deve acontecer, porque acredito que as melhores empresas, as que mais crescem, as que mais progridem, é aquelas onde há uma relação patrão-empregado muito boa, né? Há um tratamento ali entre a classe dirigente da empresa e também aqueles que realmente, né, estão produzindo ali o que a fábrica produz. Então, é necessário que haja essa mútua consideração, né? Todos estão imbuídos ali das suas funções, cada um contribuindo, né? Ninguém é melhor do que ninguém é superior a ninguém do ponto de vista, né, do ser humano, né? E é essa lição que nós aprendemos aqui, né, com o Boaz e os seus, né, empregados, os seus trabalhadores. Muito bem, chegamos então ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça aí de inscrever-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Também você vai encontrar aí um link aqui na descrição, né, para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faest Academia. Tópico 2. O carinho de Boaz para com Ruth. Subtópico 1. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth, capítulo 2, versículo 5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Então aqui o comentarista, né, ele vai abordar esse aspecto aqui do caráter de Boaz, né, porque era uma pessoa que realmente servia a Deus, um homem que temia a Deus, tinha um caráter íntegro, né, uma pessoa que respeitosa, uma pessoa gentil, uma pessoa que tratava bem, né, dos seus empregados, certamente tratava bem todas as pessoas, né?
Então, você vê que um homem de Deus, um homem realmente exemplar, né, que traz ensinamentos preciosos para nós hoje. Por quê? Porque o cristão, ele tem que realmente, o homem cristão, ele tem que ser santo, né? Ele tem que ter um coração puro, um coração santo, que está lá no Sermão do Monte. Bem-aventurado os puros de coração. Em outra versão está, bem-aventurados os limpos de coração, né? Porque verão a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus ensinou que nós devemos ser santos, né? Ter um coração santificado, uma mente purificada, né? Que não fica com malícia ou maledicência, isso é obra da carne. Então, né, ele se dirigiu a Ruth de uma maneira respeitosa, tratou ela como filha, até pela questão da idade, né? O Boaz, ele já era um senhor de mais idade, e a Ruth era bem mais nova do que ele. Então, ele estava preocupado ali com a segurança de Ruth, porque sendo uma estrangeira, ela podia ser assediada ali moral e sexualmente ali nas plantações. Mas aí ele já deu ordem ali para que os trabalhadores, né, do seu campo não fizessem nada com a Ruth. Porque ele já conhecia também, né, o testemunho da Ruth, sabia que ela era uma moabita, que era nora de Noemi, ele era parente de Noemi, então ele já conhecia toda a história. E ele, quando soube que ela estava ali, né, catando as espigas, ele se preocupou com a segurança dela. Então a lição que o comentarista, né, traz aqui para os dias atuais, sobre isso, né, essa questão do assédio, né, assédio moral e sexual no ambiente, não só no ambiente de trabalho, no ambiente onde as pessoas trabalham, mas em todas as outras reuniões, em todos os outros lugares, né. O cristão, ele tem que ser diferenciado, ele tem que tratar as pessoas do sexo oposto, né, de forma, né, gentil, respeitosa, né, cortês, né, não precisa ser grosso para mostrar que é santo, para mostrar que é puro. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos que tratar bem todas as pessoas, claro, com devido respeito, né, com limites, impondo limites claros, para que não haja nenhum tipo de brecha para o inimigo agir. E foi assim que Boaz fez, né? Boaz tratou a Ruth, né, de forma gentil, de forma santa, né, e de forma educada. Subtópico 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ruth 2:7. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth 2:10. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Olha que coisa interessante que o comentarista traz para nós, né? A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Por quê? Porque ela, sendo estrangeira, estava ali num campo, trabalhando ali com pessoas de várias procedências, né? Homens, né? Talvez muitos homens que não tinham o mesmo caráter que o Boaz. Ela podia ser realmente atacada, ela podia ser assediada, né? Então, ela se surpreendeu com a atitude de Boaz, como ele tratou ela bem, né? Como ele foi respeitoso, como ele foi educado com ela, né? Gentil, né? E ela, então, impressionada com isso, né? Porque provavelmente ela ficou impressionada porque ela talvez já esperasse algo diferente, né? Ou não esperasse esse tipo de atitude no patrão, né? Principalmente no patrão, ou do patrão. Então, ela ali se inclinou de forma humilde, né? E não se exaltou. Tá vendo? Isso é porque eu sou uma pessoa, né, de belo parecer, por isso que ele me tratou assim. Não, ela foi uma pessoa humilde. Ela reconheceu que era indigna daquele tratamento, né, por ser uma moabita, uma estrangeira, né?
Mas havia uma motivação especial na conduta de Boaz, né? Ele já conhecia a história de Ruth, conforme comentamos aqui no subtópico passado, anterior, no subtópico anterior. Já havia um bom testemunho de Ruth. Já havia chegado até Boaz, né? Então Boaz já sabia quem era Ruth, como ela tratava a sogra dela, o que ela tinha feito pela sogra, como ela estava trabalhando para levar o pão de cada dia lá para a sogra também. Então, o bom testemunho nos abre muitas portas, né? Então, quantas vezes, né, a gente, né, ouve, eu já tive essa experiência, né? As pessoas, quem é você? Eu sou o Reginaldo. Tá. Reginaldo assim, 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 assim. Quer dizer, dando um bom testemunho que a pessoa tinha ouvido, né, mesmo sem me conhecer, já tinha ouvido, né, falar sobre mim num bom sentido, né? Falar bem, que isso é um bom testemunho, né? E também o mau testemunho ele se espalha também, né? O mau testemunho ele acaba se espalhando. O bom testemunho ele abre porta, mas o mau testemunho fecha a porta. Então precisamos realmente ter muito cuidado na maneira como nós falamos com as pessoas, como agimos com as pessoas, como tratamos as pessoas, né? Não importa o nível social das pessoas, nós temos que ser, né, bondosos, temos que ser justos, temos que ser retos no tratamento com todos. Subtópico 3, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como o servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth. Ele dera um grande conforto. Ruth, capítulo 2, versículo 13. Então, Boaz, ele tinha firmeza moral. Ele é um homem que tinha essa firmeza moral, um caráter íntegro. Mas também ele era uma pessoa que tinha sensibilidade. De o que é isso? O que significa isso? Saber que a pessoa está num momento difícil, ela veio lá junto com a sua sogra, Noemi, que a Ruth veio com a sua sogra Noemi, das terras de Moabe, que haviam perdido ali, a Noemi perdeu Elimeleque, seu marido, a Ruth perdeu seu marido Malom, também seu cunhado Quilion. Então vieram depois de uma viagem longa, estavam ali sem perspectivas. Então, isso é sensibilidade, é nesse sentido. É a empatia, você se colocar no lugar do seu próximo. Então, Boaz era uma pessoa que demonstrava isso. Então, ele tinha ternura e tinha espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque ele entendia que deveria agir de acordo com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus ensinava. Por isso, ali no caso da lei do Goel, do resgatador, e também na lei do Levi, ou do Levirato. Então, ele é uma pessoa que realmente servia a Deus não só de boca, mas também com a sua postura de vida. Tá certo? Então, ele tinha essa compreensão espiritual. Ele sabia que Deus não estava bloqueado ou impedido por barreiras étnicas. Até porque o Boaz ele era neto de Naasson, que Naasson ele era um príncipe ali no período da invasão de Jericó, ali do deserto, depois quando eles passaram ali o Rio Jordão e atacaram a cidade de Jericó. E ali havia aquela prostituta Raabe, que foi resgatada porque ela preservou ali os espias de Israel. E Naasson, pelo que consta, isso você vê depois na genealogia de Jesus, o Naasson, ele
casou-se com a Raabe. E aí teve Salmão, que era um dos filhos deles, de Naasson com Raabe, e Salmão, então, teve o Boaz, né? A sua esposa teve o Boaz, que, né, por vir dessa linha genealógica, ele já tinha uma sensibilidade para tratar as pessoas de outras etnias, no caso, né, que a Ruth era uma moabita. Então, ele já tinha, digamos assim, que dentro da sua família, já tinha né, experiência do que isso significava. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível, né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Subtópico 1. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Veja Números capítulo 21, versículo 29. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. O comentarista aqui ele explica nesse subtópico 1, a lei da semeadura, né, sobre essa questão que essa cosmovisão aí do secular, que diz que o mundo, né, é o mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por ele, por Deus, né? Que Deus não age no mundo, que Deus não age na história, que Deus não age na vida das pessoas, né? E isso é fruto de uma incredulidade crescente, que já tinha sido, né, profetizado lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que o mundo a incredulidade ia crescer tanto, o mal ia chegar num nível, né, que as pessoas iam se apartar de Deus, e Deus não interferiria mais, né, na história ou na vida das pessoas, né? Mas, né, essa visão ela não condiz com aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, né, que creem no Senhor da providência. Nós cremos que Deus age sim, que a mão de Deus está agindo sim, que a providência de Deus está agindo sim, como nós vemos no caso aqui de Ruth, né? A Ruth, ela tomou a decisão de largar os deuses lá dos Moabitas, que era o Quemos, ou Quemos, né, cuja adoração incluía até o sacrifício de criança. Ela largou esse falso Deus, com D minúsculo, esse ídolo, e decidiu servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, né, a Jeová. E ela começou a experimentar, então, né, a mão de Deus na vida e na história dela. Tanto que conforme tudo se desenrolou ali no livro de Ruth, você vai percebendo que a mão de Deus está ali presente, agindo, né, trazendo elas de volta lá do Moabe e colocando Boaz, colocando ela para ir trabalhar exatamente nos campos de Moabe. Havia muitas outras possibilidades de outros campos, de outros proprietários ali em Belém, mas ela foi exatamente trabalhar no campo de Moabe, ou melhor, no campo de Boaz. Ou seja, isso mostra que Deus estava agindo para que ela viesse, né, a conhecer, né, o seu resgatador, o Boaz. Então, Deus age sim,
E o cristão, ele crê, ele confia no Senhor da providência, né? No Jeová Jireh, o Deus que provê. Subtópico 2. Os acasos, entre aspas, de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando, na verdade, era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Por que essa esperança brotou no coração de Noemi? Porque ela sabia que Boaz era um dos parentes remidores, um dos parentes resgatadores. A Ruth não sabia. E ela nem sabia onde era o campo de Boaz. Mas a Noemi sabia que Boaz era uma das possibilidades de ser resgatador. Havia um parente mais próximo, conforme vamos ver. Que primeiro esse parente mais próximo precisava exercer o seu dever e o seu direito, como resgatador. Tá? Então ela sabia, por isso que ela brotou a esperança, porque as coisas estão encaminhando de uma maneira, né, que traz esperança, traz uma luz no fim do túnel. Não. Mas para Ruth, né, era apenas uma casualidade, né, ela ter ido ali para os campos de Boaz. Ela não sabia ainda, não entendia muito bem que o Jeová Jireh, o Deus da providência, estava agindo em seu favor, né? Como ele sempre age em favor dos que o temem, dos que o amam, né? Dos que o buscam com o coração sincero. Subtópico 3. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada e de abril a junho, colheu trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Então, aqui você vê, né, claramente, né, como Deus age, né, o Deus da providência, o Deus que está por trás das coisas que acontecem, né, na nossa vida. Todos aqueles que tememos a Deus, que servimos a Deus com o coração reto, sincero, né, em Jesus Cristo, que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós temos que ter essa convicção de que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas que acontecem. Mesmo que seja uma coisa, né, aparentemente ruim para nós, uma doença, um desemprego, ou etc., né, ou uma luta, uma provação, Deus está no controle, né, porque Deus está agindo para que a sua vontade prevaleça, para que o seu plano seja de fato realizado, executado. Então, você vê que alguns frutos das nossas ações eles são colhidos de imediato, né? Outros levam tempo para aparecer, né? Então, todo aquele processo, a Ruth estava colhendo ali as espigas, né, primeiro a cevada, depois o trigo, e levando ali para a sua sogra também, né? Era uma colheita imediata. Mas havia uma outra colheita maior, que Deus estava preparando, seria, no caso, né, o futuro casamento ali de Boaz com Ruth e também, né, o resgate das propriedades que pertenciam a Elimeleque, né, e Noemi. Então, você veja aqui como é que as coisas se desenrolam. Né? E o mesmo Deus que agiu ali na vida de Ruth, Boaz e Noemi é o mesmo Deus que continua agindo, né, nos dias odiernos na nossa vida, na vida de todos aqueles que temem a Deus. Então, né, nós devemos confiar em Deus e nós devemos ensinar isso para os nossos alunos,
que eles devem sim confiar em Deus em todo tempo e todo momento. Deus não nos deixa nem nos abandona. Fiquemos firmes na presença de Deus. Muito bem, estamos chegando então à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça aí de deixar o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da FAEST Academia. Aqui na descrição você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também o curso Ser a Essência da Mulher, um curso voltado para o universo feminino. Tá? Passe lá e estude a palavra de Deus com maior profundidade aqui com os cursos da FAEST Academia. Muito bem, a conclusão diz assim: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é um meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Então, resumindo a lição de número 4, nós vemos que a atitude de fé que Ruth teve, de sair da sua terra, da sua parentela, de vir para a cidade de Belém junto com a sua sogra Noemi, foi recompensada. Recompensada por vários motivos, não só pelos motivos aparentes, materiais, mas também porque Deus estava preparando ali a sua união conjugal com Boaz. E, a partir daí, Deus estava introduzindo uma estrangeira, uma moabita, a Ruth, na genealogia do Redentor da humanidade. A bênção de Deus abundante sobre a vida de Ruth, e a vida de Boaz também, e também a vida de Noemi. Aí a Ruth teve um filho chamado Obed, que foi o avô do rei Davi. Tá? Então, tudo isso você percebe claramente como Deus age na história, como Deus está agindo na história, como Deus está trabalhando na história para convergir tudo para o seu plano redentivo. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Muito bem, chegamos ao fim dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.